Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Olha, há quanto tempo que não vem aqui no Fronteiras nos dar a honra de sua presença. Ele que foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro terapeuta que eu entrevistei nos primórdios do Fronteiras da Ciência, que já vai fazer 26 anos, né? 26 anos já de Fronteiras da Ciência, e ele foi o primeiro. E ele fez escola. Ele fez escola porque, a partir dele, tanta gente procurou ele, depois tanta gente que seguiu o caminho dele como terapeuta, se aperfeiçoaram, fizeram cursos. Quando eu andava na rua, quando as pessoas queriam chegar em mim assim para conversar, falavam assim, olha, eu sou amigo dele. De quem que eu estou falando? José Carlos Palermo, que eu sempre falo para ele aqui à minha esquerda, que está aí o Palermo, olha aí ele aí, né? Ele fez escola aqui em Santos, não tenha dúvida. Ele deu início. Sempre teve terapeutas, obviamente, mas a coisa acho que cresceu bastante com Fronteiras da Ciência. E ele foi que deu esse start, né? E a partir dele, então, cresceu muito esse mundo aqui em Santos, porque muita gente seguiu o caminho dele. E ele fez um trabalho maravilhoso, um terapeuta. Eu considero, desculpe todos os demais, mas eu considero ele o terapeuta ícone, né? Aquele íconezinho, José Carlos Palermo. E hoje ele está aqui com a gente, atendendo a pedidos, porque muita gente tinha saudades dele aqui no Fronteiras da Ciência também. E ele vai vir com mais frequência e agora ele escolheu o tema hoje, que é terapia anti-magia. Vamos ver o que é isso já, mas antes de mais nada, deixa eu falar de outro parceirão também, que é o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa terapia da ortomolecular, que é muito conhecida, muito praticada nos Estados Unidos, na Europa como um todo, o Brasil que ainda está engatinhando nisso. Tanto é que ele se aperfeiçoou na China, na França, na Bélgica e até mesmo no Brasil. Você pode saber muito mais sobre essa terapia, que ela é ortomolecular com reposição via dermes de oligoelementos, né? E você pode saber mais acessando o site santineortomolecular.com.br, né? Faça a sua avaliação, agende através do telefone 3232-1909. Ele tem a Clínica São Paulo, porém a de Santos é a Rua Júlio Conceição 209. É só notar o telefone 3232-1909. Palermo, quanta honra e obrigado pelo seu retorno. O bom filho a casa retorna. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Então é isso, vamos falar aí sobre terapia anti-magia, né? Terapia anti-magia é uma terapia contra feitiço, é uma terapia, é um pool de terapias, é um pool de técnicas integrativas que eu venho utilizando desde sempre. Nós começamos aqui, a primeira entrevista que eu fiz aqui com você foi em 2004, foi com a apometria e antigoécia, né? Vim falando de apometria e antigoécia. Então, o que aconteceu nesses 20 anos de lá para cá, 21 anos de lá para cá, é que juntamente com a apometria e a antigoécia, eu fui anexando, fui integrando várias outras técnicas, como senso-percepção, como psicocinesia, como metanoia, prosêmica, radiônica. Então, veja, porque eu já utilizava quando atendia as pessoas no consultório com apometria e antigoécia, eu nunca atendi especificamente as pessoas com apometria e antigoécia. O meu atendimento, ele era integrado. Eu utilizava várias técnicas, uma de cada vez, e eu fui percebendo com o passar dos anos que aquilo se encaixava, era como, sabe, um joguinho. Um complemento, né? Elas se complementavam, né? Então o nome terapia anti-magia é justamente em função... É uma das técnicas, né? É uma das... na verdade eu atuo com terapia anti-magia, que é o carro-chefe. Eu dizia antigamente que a apometria era o carro-chefe. Mas continua sendo. Só que através de enfoque da metanoia, da psicocinesia, da senso-percepção, da prosêmica, sabe? São várias técnicas essas que, quando integradas, elas geram uma possibilidade de uma solução imediata. A pessoa... ela está vivendo quadros de pânico, depressão, ansiedade, quadros fóbicos. No primeiro atendimento, ela já sai do consultório diferente, não é? E, em média,
é que a que hora não tem mais as pessoas perguntando, mas em média eu sei que essa é uma pergunta que as pessoas fazem com frequência. Quanto tempo leva de tratamento? Meses, anos? Não, é de 4 a 8 atendimentos que acontecem a cada 7 dias. O ideal é assim. Um por semana, né? Só que já no primeiro atendimento a pessoa já sai dali diferente. E isso dá à pessoa uma perspectiva diferente daquilo que ela vem vivendo, da realidade que ela vem vivendo. E aí quando a gente começa a integrar essas técnicas, essa integração dessas técnicas ou desses conceitos que eu estava colocando, isso vem através de um plano infinitamente maior, sabe? Onde nós atendemos, atrelamos a nossa energia e os conhecimentos que são aplicados no corpo físico da pessoa, enquanto a pessoa está ali deitada na maca, ou sentada mesmo na poltrona, dependendo da forma como a gente vai trabalhar, né? Mas enquanto eu estou fisicamente com o paciente ali, na verdade houve um desdobramento, houve uma dissociação de corpos e aquela pessoa ela está sendo tratada em muitos níveis de consciência concomitantemente, né? Então ali nós temos justamente, por que a pessoa fica bem? Porque eu aplico nela apometria? Porque eu aplico senso-percepção? Porque eu aplico metanoia? Não, é porque na verdade ela está sendo tratada por seres intraterrenos, por seres intramarinos, sabe? Fisicamente ela está sendo tratada por arcturianos, por pleiadianos, por sirianos, e nós temos uma estrutura muito forte mental, a nível mental, nesse trabalho de seres antarianos, sabe, de seres andromedanos, que são seres que estão num nível de consciência muito distante do nosso, mas que conseguem nos acompanhar a nível mental. Então, a terapia anti-magia é isso, é um pool de técnicas, é um pool de terapias que visa liberar as pessoas de quadros de magia negra, quadros de mal-olhado, de feitiço, de obsessão. De obsessão, de possessão. Eu me lembro, eu vou servir como testemunha aqui, Palermo. Eu me lembro que quando você estava aqui comigo no Fronteiras, você fazia questão, né? Você falava assim, olha, vem aqui pelo menos uma vez por semana, né? Depois a gente até foi espaçando um pouco mais, mas você vem aqui, eu vou te colocar na maca, vou fazer com você todas essas terapias, esse pool de terapias. E eu ia, apesar de não ter nada, né? Estava bem. Você achava que estava bem? Eu achava que estava bem, mas quando eu saía de lá, eu até falo sempre isso para minha esposa, falava assim, nossa, eu saía numa leveza, mas numa leveza que, eu não sei o que você fazia lá, né? Que eu saía leve, eu saía assim, eu até falei assim, eu até concluí uma coisa, eu não podia ir trabalhar depois que eu fosse com você no consultório. Você saia de lá mole, né? Porque sai mole, eu saía mole de lá. Eu falava, nossa, e depois quando eu comecei a agendar com você, eu falei, eu vou agendar quando eu não tiver nada para fazer depois, né? Porque realmente eu saía mole, né? E às vezes você falava assim, imagina uma pessoa, imagina que você coloca uma mochila nas costas. Então, no primeiro momento você sente a mochila nas suas costas. Aí você coloca uma pedra dentro dessa mochila. Fica meio pesado, mas você dá 2, 3, 4, 5 passos, vai se adaptando. Aí coloca outra e outra e outra, chega num determinado momento da sua vida que você carregou, você já está adaptado a carregar aquela mochila com 50 quilos nas costas. E aí, de repente, alguém te pergunta, e aí, tudo bem? Tudo? Tá pesado? O quê? Você nem lembra, você não sabe do que está falando. Aí quando alguém tira, é que não dá para tirar a mochila de uma vez. O que a terapia anti-magia faz é retirar pedra por pedra. Então, no primeiro atendimento, retira uma pedra. Isso é uma linguagem boba, simbólica, sei lá. Sim, mas é metafórica, claro. Metafórica, que eu estou tentando gerar uma maneira de explicar como isso funciona. Está perfeito. Então, retira uma pedra no primeiro atendimento, a pessoa já fica leve. Caramba, ela não sabe, não consegue entender, porque ela achava que estava bem. Ela achava que estava bem. Geralmente, mulheres, não só mulheres, mas geralmente as mulheres, elas têm uma percepção sensorial muito maior do que o homem. Né? Sabe, porque o homem, ele está talhado justamente para carregar a família inteira nas costas, a empresa nas costas, o mundo nas costas. E a mulher, ela tem uma visão da vida diferenciada. Mas o que geralmente o homem sente é isso, ficou mais leve. E fica meio bobo, né? Fica meio bobo. Eu lembro que quando eu comecei, lá em 2004, 2005, 2006, sei lá,
Eu lembro que eu atendi um paciente que também não tinha nenhuma a senso-percepção dele, por exemplo, com relação a tudo isso, era muito limitada. E ele saiu, e eu também não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? Eu lembro que ele saiu do consultório e ele saiu ali, meu prédio é o Banco do Brasil, né? Tá na costa ali, o carro dele estava ali no estacionamento, ele pegou o carro, saiu ali pela Cláudio Donê, pegou, esqueci o nome das ruas agora, mas enfim, quando ele entrou na Floriano Peixoto, porque ele vinha para a ponta da praia, ele viu o trânsito fluídico, ele foi, bum, bateu. Aí ele acordou. Caramba, sabe, ele me falou, falei, caramba, então a coisa é muito diferente até do que eu imaginava. Foi quando eu comecei a pedir às pessoas, olha, não vá embora, não pega, vai dirigir agora, então vai tomar um café, anda um pouquinho, que é para dar tempo de todo mundo voltar para casa, porque a terapia antimagia, ela atua a nível de 14 dimensões de consciência, das 7 dimensões fisicalizadas e 7 dimensões absolutamente sutis. Então, quando nós desdobramos esses 14 corpos, especialmente a nível de terceira e quarta dimensão, os corpos físicos, sabe, o chakra básico, o chakra umbilical, esses corpos emocional, mental, eles demoram um pouco mais para conseguir ser absorvidos. O corpo astral, muitas vezes, chega a demorar um pouquinho mais para ser absorvido pelo corpo físico. É por isso que você fica, sabe, naquela sensação de leveza. Torpor, né? Torpor, tem a impressão de estar pisando em nuvens, mas é porque não há a integração dos 14 corpos. Enfim, é isso. Eu sentia isso mesmo na pele, eu falava isso para minha esposa, falei, olha, a primeira vez eu lembro que eu saí de lá, tive que trabalhar depois, e foi difícil. Você lembra que veio aqui no seu programa, não vou lembrar o nome do seu entrevistado, mas eu lembro que eu assisti naquela época, ele veio falando sobre os antarianos, do Aquantarium. Caramba, não lembro o nome dele agora. Eu também não lembro, faz tempo isso, né? Faz tempo. Mas então, quando eu assisti a entrevista dele falando sobre o acantarismo, foi quando eu comecei a ter percepção da minha conexão com seres de Antares, com os antarianos. Né? Por quê? Porque naquela época eu já pedia para as pessoas, olha, se você não estiver bem, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, né? E na sequência, não espera nem eu responder, faz uma oração e fica quieto, sabe? Ou quieta, 5, 10, 15 minutos, autorizando o plano espiritual a cuidar de você. Naquele momento, depois daquela entrevista, eu comecei a perceber essa sintonização com esse tipo de ser que vinha de um nível de consciência muito distante daqui e que, na verdade, não havia nenhuma conexão física, como ele dizia ter, por exemplo. Não existia conexão física, sempre através do plano mental, mas eu nem sabia, inclusive, da existência desses seres de Antares. Depois eu fui ter consciência da proximidade no plano mental com seres andromedanos também, não é? Mas isso tudo, na verdade, é através do seu programa. Você traz as pessoas, essas pessoas são pessoas-chave, não é? Elas trazem determinadas informações e, de repente, quando você menos espera, num determinado momento da vida, quando você se dá conta... Você está conectado, Você está conectando. Você conectando, está percebendo que você já conectava e não sabia. Palermo, para mim, eu acho que você é o terapeuta mais famoso de Santos, né? O cara mais conhecido até por ser... Não é o mais famoso, é que na época que eu vim para cá... Você é o mais famoso. Quando eu comecei aqui em 2002, 2003, não tinha ninguém fazendo isso, não havia. No Fronteiras começou com você em terapia. É verdade. Começou e aqui também foi um impulso bastante grande, né? Não, e você eu lembro fez que escola. naquele primeiro, é uma pena não ter aquela gravação, porque aquela primeira entrevista, para quem não recebia quase chamadas, eu recebi mais de 1.200 telefonemas no decorrer daquela semana. Eu sei porque eu tinha o identificador de chamada, o contador de chamada, né? Eu lembro que você falou isso, o número de pessoas que me ligou depois do Fronteiras foi um negócio absurdo Eu não conseguia dar atendimento a todo mundo. E você também passou a ajudar muitas pessoas, até mesmo pelo WhatsApp, né? Porque eu lembro quando surgiu o WhatsApp, sim. Antigamente, antes, quando não tinha o WhatsApp, era através do SMS, mas você me mandava uma mensagem hoje, chegava amanhã. Então, quando eu ia ver a mensagem, o paciente já tinha até morrido. Eu lembro que quando eu estava lá antes de ir para a maca com você, que a gente ficava sentado, na anamnese, digamos assim, estávamos conversando lá, o seu celular vinha mensagem, plim, plim, mensagem, gente pedindo ajuda.
É que é era assim uma o tempo loucura, todo. é o tempo todo, né? assim o Imagina tempo todo. agora, né? É igual. Tá igual? É igual, é igual. É que agora eu faço muitas lives, não é? Através do Instagram, através do YouTube. Então, hoje, por exemplo, eu tenho... eu faço muitos atendimentos, acabei fazendo muitos atendimentos online em função da pandemia. Da pandemia. Não é? Uhum. Hoje eu atendo pessoas em qualquer lugar do planeta que falem português. Comecei a atender pessoas agora em Cabo Verde, na África. Ah, é? É, atendi uma pessoa, depois veio uma outra, e na sequência várias pessoas lá naquela região eu venho atendendo. Você Então tá o atendendo- trabalho ele se potencializou de uma tal forma que as barreiras elas foram quebradas. E eu fui começar a perceber, por exemplo, que tudo aquilo que eu acreditava, que eu imaginava com relação ao meu trabalho estava errado. Porque as mudanças foram acontecendo, Foi né? acontecendo, é. Porque não há necessidade do toque como a gente imagina, sabe? É natural que se o paciente for conseguir fazer um atendimento presencial, o resultado é infinitamente superior. O físico é melhor, né? É infinitamente superior. Por quê? Porque a pessoa está integrada ali, ela está conectada comigo. Ah, né? mas se a pessoa é de Cabo Verde ou de qualquer outra cidade distante daqui, usa o Não, recurso tecnológico. Se a pessoa, quando é uma mulher, por exemplo, que tem uma sensibilidade infinitamente maior, aí sim, é quase que a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa. Entendi. O tratamento presencial, ele é sempre superior. Mas há pessoas pessoas que estão em outros estados, em outros países, não têm condição de vir até aqui para um atendimento. Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram em Registro, a 200 quilômetros daqui, e vêm a cada 15 dias, sabe? Mas conseguem pegar o carro e chegar aqui. Registro dá para vir, até perto, mas outro estado, tudo é mais complicado. Não dá, realmente é mais complicado. E a tecnologia ajuda, mas como você falou, o físico é melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu tenho pacientes de Salvador que vêm aqui. Ah, é? Que vêm, mas eles são obrigados a vir a São Paulo de tempos em tempos, Aí então eles aproveita. aproveitam para descer a serra e passar pelo atendimento presencial. Legal. Seu atendimento é de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Na verdade, eu estou atendendo hoje presencial segundas, terças, quintas e sextas, na Segunda, parte da terça, tarde. menos quarta. Nas quartas-feiras, não. Menos As quarta. quartas-feiras, geralmente, eu tiro para atender online. Ah, você deixa quarta para online. Para atendimentos online e cursos, Tá. né? Porque eu dou muitos cursos ainda. E né? o atendimento de segunda, terça, quinta e sexta é manhã e tarde ou... Só à tarde. Só à tarde. É a partir das 13 horas até as 19 horas. Você precisou também visar um pouquinho a sua qualidade de vida, né? Eu lembro que você... Na época, Jadir, eu atendia das 8 da manhã às 10 da noite. lembra? eu lembro, até de sábado. Mas eu era um menino. Era. Eu lembro... Há 20 anos Eu atrás. lembro que era eu um falava menino. assim, você tá doido, falando, você não vai aguentar esse pique todo, não, porque também era muita gente te procurando, né? Era muita gente. Né? Eu cheguei a atender 12 pacientes ao dia, Jadir. É. 12 pacientes ao dia. 12, porque uma hora dá 12 horas. Eu atendi 12 pacientes ao dia. Começava às 8 da manhã Não, e e é até às 10 da noite. exaustivo, né? Porque você mexe com energia, né? Mexe com energia é exaustivo. Depois de 6 Cansa. meses eu estava mais morto do que os pacientes. Palermo, no próximo bloco eu vou querer que você conte algum caso aí legal de consultório e também se serve também para problemas físicos, não só emocionais e espirituais, tá bom? Tá bom. A gente volta já aí rapidinho com José Carlos Palermo. Estamos de volta hoje com José Carlos Palermo, terapeuta holístico. Estamos falando sobre um pool, né, de terapias chamada terapia antimagia, que envolve vários conhecimentos. O Palermo, como eu disse no bloco anterior, para mim ele é o terapeuta mais conhecido de Santos, porque começou com ele, né? Ele fez escola, eu sei que muita gente veio depois dele, porque admirava o trabalho do Palermo, os resultados que ele conseguia em consultório era uma coisa incrível, né? Ele estendeu o trabalho também durante um bom período aí numa casa assistencial que ele criou, também ajudou muita gente, né? Hoje ele está, por enquanto, só no consultório, mas ajudando muitas pessoas também. Bom, esse bloco é oferecimento do espaço Beth Curatani, que ela é massoterapeuta e especialista em shiatsu. Olha, e ela é muito boa nisso aí, viu? Bom, japonês é japonês, né? Essas técnicas orientais, vou te falar, é só com eles. E o shiatsu você pode utilizar para problemas, tratamentos de tensão muscular, fibromialgia,
estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares. Há 24 anos que ela também está nesse segmento de bem-estar e lá no espaço dela também oferece drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Olha, quer fazer uma avaliação? Agende no WhatsApp, vale a pena. 99 742 2360. 99 742 2360. O consultório é na rua Dr. Luiz Suplicy, 35 no Gonzaga, e você pode saber muito mais no Instagram, né? Basta escrever lá no campo de pesquisa, Espaço Curatani, tudo junto, né? O WhatsApp tem que escrever tudo junto. Espaço Curatani. Palermo, para problemas físicos, esse pool de técnicas anti-magia também funciona? Por exemplo, uma fibromialgia, enxaqueca, qualquer problema físico. Veja só, é que você tem que identificar se aquilo é físico ou não. Que nem tudo que se é catalogado como fibromialgia é físico, não é? Muitas vezes, por exemplo, tantas vezes, nesses 25 anos, eu já atendi pessoas que chegaram no consultório carregadas e saíram andando sozinhas, né? Eu vou citar dois casos que aconteceram muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás. Uma delas é uma massagista, ela é massagista, inclusive até hoje, acredito, faz tempo que eu não a vejo, mora em Guarujá, na verdade, na cidade de Vicente Carvalho, né? No bairro Vicente Carvalho, e ela chegou no consultório sendo trazida por uma outra pessoa, mas ela quase não conseguia andar. Então, ela dizia que ela tinha fibromialgia e aquilo foi atrapalhando tanto a vida dela que ela não conseguia mais trabalhar, porque o trabalho dela era justamente soltar a musculatura das pessoas. Estava cerceando lá do profissional, né? Então, ela saiu do consultório andando sozinha. E era um problema o quê? Espiritual? Fibromialgia. Era justamente implantes. Ela tinha implantes, ela tinha chips, ela tinha elementais deturpados em todo o corpo dela. Na semana seguinte, ela já voltou para a sessão seguinte sozinha, sabe? Eu lembro que ela deve ter passado por 2 ou 3 sessões. Se ela estiver vendo o programa, ela vai poder até escrever aí no YouTube, sei lá, se ela quiser naturalmente, né? Porque isso realmente foi um fato. Acho que foi 2 ou 3 atendimentos e ela voltou à vida normal. Um segundo caso, ainda também dentro dessa tônica de fibromialgia, foi uma senhora que morava em São Bernardo do Campo e era grandona, sabe, uma mulher alta, forte. Ela foi trazida por 2 filhos, maiores do que ela ainda. Então ela quase era carregada para dentro do consultório. Isso foi lá na Floriano Peixoto ainda, quando você me conheceu, em 2004. Sim. Ele era pequenininho, né? Era uma salinha pequenininha. E eu lembro que ainda tinha um espaço que você não utilizava porque você falava que tinha uma energia telúrica que ali... não dava para mexer. Não dava para mexer, eu lembro disso. Quer dizer, você já era pequeno e ainda não podia utilizar aquele espaço. Não podia mexer naquele lugar ali. Eu colocava livros lá em cima. Bom, mas enfim, quando essa senhora chegou, eu fiquei me imaginando, eu falei, o que eu vou conseguir fazer com essa mulher? Porque a mulher não conseguia andar. Ela deitou na maca, quando nós terminamos o trabalho, ela levantou. Eu falei, meu Deus, essa mulher, se ela cair em cima de mim, eu não consigo, porque ela é muito grandona, 1,90 m de altura, sabe? Ela falou, não sei o que o senhor fez comigo, que eu estou ótima, eu estou bem, eu estou conseguindo me movimentar. Pois sabe quando foi tudo tão rápido, ela desceu da maca, sabe, na escadinha, ela abriu a porta, os filhos dela correram justamente para pegá-la, porque achavam que ela ia cair. E ela estava normal. Na semana seguinte, ela já veio de São Bernardo até aqui, de ônibus, sozinha. Ela já não veio mais com os filhos. Então, quando você me pergunta, essa terapia anti-magia aplica-se no corpo físico? Se a pessoa ela tem uma hérnia de disco, não. Se a pessoa tem um problema que efetivamente é físico, não, mas vai ajudar sobremaneira, por quê? Porque a terapia ela será aplicada sobre o corpo emocional e mental, que são corpos tão densos, quase tão densos, quanto o corpo físico. Imagina só que eu começo a bater com esse dedo aqui na minha mão, não acontece nada. Mas se eu ficar batendo por horas e horas e horas e horas, o que acontece? A mão vai inchar, não vai? Vai inchar, o dedo também vai inchar. Vai inchar o dedo e vai inchar a mão, não é? Que adianta, por exemplo, eu tomar remédio ou passar pomada e continuar batendo?
Na medida que eu paro de bater e eu tomo remédio, aí automaticamente o corpo se reestrutura. É que não é tão simples responder esse tipo de pergunta, mas é que muita gente chega no consultório, eu quero fazer uma cirurgia espiritual porque eu tenho uma hérnia e eu não quero fazer cirurgia. Não, vai ter que fazer a cirurgia, porque não tem como fazer. Porque a cirurgia espiritual, ela acontece dentro da, sabe, a terapia anti-magia é cirurgia espiritual. Porque é através da cirurgia espiritual que é feita, geralmente por intraterrenos e intramarinos, a remoção de implantes, de chips e de elementais deturpados. Mas isso é feito em hospitais em níveis de consciência diferentes desse nosso nível de consciência temporal, tridimensional. Se você puder explicar de uma forma mais simples, o que é um implante de um chip? São equipamentos colocados no nosso corpo emocional, no corpo mental, para gerar dor, para gerar deficiência, para gerar... Mas quem coloca? São seres extraterrestres, são seres extrafísicos. Eles colocam Não são espíritos? São espíritos. São espíritos. Tudo é espírito. É que nós temos aqui, em função do espiritismo, em função de religiões, uma divisão, né? Mas um antariano é um espírito, num nível de consciência muito diferente daqui. Nós não somos isso. Eu não sou este homem, nem você é este homem. Isso aqui é um veículo que a gente utiliza. A nível de quarta dimensão, nós já somos muito diferentes disso. E nós nem existimos na quarta dimensão. Nós existimos a partir da quinta dimensão de consciência. Só que, como nós estamos sediados na quarta dimensão, utilizando um corpo de terceira, eles colocam esses seres extrafísicos, que são seres extraterrestres, eles criam implantes, são engenheiros siderais, são todos amigos seus. São engenheiros siderais que criam implantes, criam chips, sabe, muitas vezes minúsculos, invisíveis, não visíveis a olho nu, que são colocados muitas vezes no cérebro, justamente para evitar que exista uma movimentação neuronal a ponto de o cérebro dar um comando para o joelho, um comando para a perna, sabe? E fora isso tem os elementais deturpados ainda, que é um trabalho bravo de magia negra, onde elementais da natureza são transformados em animais, bichos, e colocados no corpo emocional das pessoas. Mas aí é com o intuito de prejudicar a pessoa? Sempre, sempre. De limitar, de prejudicar. Vamos imaginar uma pessoa que, sabe aquele tipo de pessoa que não incomoda ninguém? Como a gente costuma falar, não fede, não cheira. Então, está ali. Indiferente. Indiferente. Ninguém está muito preocupado com ele. Mas aí o sujeito, ele começa a desenvolver algum trabalho que ele começa a distanciar as pessoas de quadros sombrios nas quais elas estão adaptadas a viver. Esse sujeito, ele começa a fazer com que haja um processo mais ágil de transubstanciação no campo mental, emocional das pessoas. Ele começa a incomodar. Então, esse sujeito, ele vai ser atacado por esses seres que não querem. Existe uma organização nesse planeta que comanda a vida humana, né? Existe, que é a Illuminati. Então, essa estrutura de governo, eles não aceitam, por exemplo, que qualquer pessoa queira interferir no trabalho deles. Então é quando se começa a se colocar implantes elementais deturpados, mas também não só isso, não. Sabe, imagina uma mulher que foi traída pelo marido. E a mulher tem 40 anos, o marido foi embora com uma garotinha de 20. Ela vai ficar angustiada, vai ficar nervosa, vai ficar enfurecida. E de repente ela fica sabendo que existe uma determinada pessoa que faz um trabalho com feitiço, faz isso, faz aquilo outro, que está atrelado sempre a seres extremamente sombrios. Esse ser, ele tem uma conexão muito forte a nível de quarta dimensão, com seres muito próximos da Terra, que já estão criando, existem verdadeiras universidades na quarta dimensão, onde as pessoas aprendem, aquelas pessoas que estão ali ainda humanizadas, embora sem corpo físico, elas aprendem a alterar a frequência magnética das pessoas. Então elas também criam implantes já muito mais densos, sabe? Como pregos, por exemplo, aquela pessoa lá de Vicente Carvalho, ela tinha pregos, parafusos, como se ela tivesse parafusos em todas as juntas, por isso ela não conseguia se movimentar. Então, na medida em que ela foi desdobrada, que ela foi dissociada, tudo aquilo foi retirado de uma vez só, porque aquilo não existia. Por isso que ela teve um retorno imediato. Palermo, se a pessoa quiser estudar um pouco sobre tudo isso, tem algum livro, tem alguma recomendação? Não tem. Infelizmente não tem. Porque assim, eu vou te Eu dou cursos, né? Você dá cursos, né? Inclusive, eu estou dando um curso, hoje, aliás, quando eu sair daqui, eu vou dar uma aula de terapia anti-magia.
É que você perguntou sobre trabalhos, sobre o efeito que dá no corpo físico. Eu lembrei agora de um caso, de 2 casos, na verdade. Eu lembro que tempos atrás, foi ano passado, uma família me trouxe uma garota de 18 anos de idade, uma menina com 18 anos de idade, que não conseguia sair do quarto, que não conseguia viver. Ela estava completamente, ela vivia em estado de prostração absoluta, absurda. Né? Na medida que nós começamos a desenvolver esse trabalho aqui, no primeiro atendimento, já nesse primeiro atendimento, quando ela saiu da sala, que a família, lá na recepção esperando, saiu uma outra pessoa, sabe? E ali o que era? Era um quadro de magia negra, completamente magiado, uma garota completamente magiada. Isso não é físico. Eu queria te falar assim, porque existem muitas pessoas que estudam isso que você está falando aqui no programa, tanto é, eu não sei quem, até hoje eu não sei quem, me colocaram num grupo de WhatsApp, que eles ficam o tempo todo falando exatamente o que você está falando, desses seres. Existem voz de comando, eles me mandam voz de comando, às vezes vem particularmente para mim uma mensagem, eu não sei quem está fazendo isso, eu estou recebendo isso no grupo, eu não saí do grupo, eu mantive até para ver o que eu estou recebendo e é tudo com base no que você está falando. Então tem muitas pessoas que estão aí, digamos aí, num segundo mundo escondido, né? Trabalhando com isso. É que tem muita gente sendo acessada, que nós estamos vivendo um final de transição planetária e hoje é um momento importantíssimo, sabe? É um privilégio poder estar encarnado nesse planeta, nesse momento de transição planetária. Então, como nós estamos caminhando para um final de terceira dimensão neste planeta, então todos esses seres, sabe, que eu citei, por exemplo, e muitos outros, esses são os seres que eu consigo sintonizar, e eu imagino que sejam eles também, porque são níveis de consciência muito diferentes disso. Existe uma civilização intraterrena chamada Mistlitlã, que é justamente na nossa Amazônia. Ali existe, um portal interdimensional para uma cidade intraterrena. Nessa cidade intraterrena, se está criando a nova raça raiz para esse planeta. Então não é que o planeta vai acabar, que o mundo vai ser destruído, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos passar a viver neste novo planeta que já está surgindo, não é? A nível de 4ª dimensão de consciência. E você também falou de seres intramarinos, né? Sim. Você vê que grande parte dos OVNIs, UFOs, como vocês preferirem aí, estão sendo vistos saindo do mar. Sim. O que tem de hoje de vídeos, imagens que flagraram os OVNIs saindo do mar? É que são realidades. Quando nós vemos com os olhos humanos, nós temos a impressão de que eles estão saindo do mar. Aqui em Peruíbe, por exemplo, existe um morro que é uma mulher grávida. Você sabe desse morro? Não é o da Queimada Grande, não? Sei lá eu. Eu sei que é um morro em Peruíbe. Quando você chega, você vê, a impressão que você tem é que você vê uma mulher grávida ali deitada. Tem 2 morros. Morro, não é ilha, é ilha. Não, morro. É morro, morro. Tá. Morro. Daquele morro, por exemplo, entram e saem naves. Só que são níveis de consciência diferentes. A nave, ela não está na 4ª dimensão, terceira e 4ª dimensão, como nós existimos. São realidades sobrepostas. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco e também quero contar um caso aqui comigo e com o Palermo, tá bom? No próximo bloco. Deixa eu só chamar a agenda do Fronteiras da Ciência, então vou pedir para colocar aí a agenda e eu vou começar também com um comunicado logo de cara na agenda do José Carlos Palermo, terapeuta holístico que está aqui comigo hoje, sobre a hipnose clínica. Descubra o poder transformador da hipnoterapia. Se você busca intensamente um objetivo e sente que, por conta própria, não consegue alcançá-lo, a hipnose clínica pode ser a solução que você procura, pois ela não apenas desbloqueia o seu potencial, mas também abre portas para uma nova vida repleta de possibilidades. A hipnose é uma ferramenta poderosa que promove transformação pessoal, emagrecimento, enfrentamento de medos e elevação da autoestima e te ajuda a superar traumas e vício. Então tá aí, ó, hipnoterapia com o Palermo. Agende, já vamos dar o WhatsApp dele aproveitando, né? No 991160195. Se você não conseguir anotar agora, não faz mal. No terceiro bloco eu vou dar de novo o contato
do José Carlos Palermo. Segundo comunicado, vem da farmácia Homeofórmula, que anuncia a fórmula para despertar. Para quem busca mais vitalidade e concentração no seu dia a dia, experimente a fórmula exclusiva criada pela Homeofórmula, que combina o benefício de 5 ativos. A rhodiola rósea, que é para reduzir o estresse, a coenzima Q10, do qual eu acho fantástica, para a energia celular, metilcobalamina, que é para uma mente mais ativa, fosfatidilcerina, para melhorar o foco, e L-carnitina, que é para disposição física e mental. Para saber mais, converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que é na Rua Bahia 194. E tem também o Empório, que é na Tolentino Filgueiras 147. Mas lembrando que a farmácia é Bahia 194, Gonzaga. E a gente finaliza a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos. A Seitonoye Regional tem um convite especial para você participar do ciclo de estudos da Educação da Vida. Nesse evento terá a participação do preletor Grandmaster Roberto Okito Fujiwara, que com sua sabedoria e experiência mostrará as guias para uma vida mais plena e feliz. Se você busca mais equilíbrio, felicidade e crescimento espiritual e também um caminho para o autoconhecimento, venha viver essa experiência enriquecedora do estudo da Educação da Vida. Vai ser no dia 22 de fevereiro, sábado, às 3 horas da tarde. Mais informações na própria Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 3232-6687. E a gente volta com o Palermo, é rapidinho. Estamos de volta em nosso último bloco, matando saudades aqui do José Carlos Palermo, depois de um longo tempo, né? Um longo e tenebroso inverno, está aqui de novo o Palermo, falando hoje sobre terapia anti-magia. Esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin. A loja Mago Merlin continua sendo a melhor loja esotérica e também de artigos religiosos aqui da Baixada Santista, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos, como imagens de orixás, imagens católicas, velas de 7 dias, vela por quilo, vela tudo quanto é cor e muito mais. Ainda a maior variedade de baralhos e tarô do mercado. Sem falar na quantidade e variedade de pedras como o topázio branco, que é a pedra do ano de 2025, e a pedra purpurita, que é muito procurada. Tudo isso você encontra na Mago Merlin pelo melhor preço e na melhor qualidade. Fica no coração do Gonzaga. Anote o endereço: Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Ok? Eu vou aproveitar então, vou pedir para a minha editora colocar então já o contato do Palermo. Então, mais uma oportunidade de você anotar aí na sua telinha. José Carlos Palermo, quem quiser uma consulta com o Palermo, né? Tudo que nós estamos falando aqui, como eu disse, ele é o pai de todos os terapeutas aqui. O WhatsApp é o 13 99 116 0195. Vou repetir, 13 DDD. Então, para quem é de fora de Santos, né? Pode utilizar o 13 99 116 0195. No Instagram, é sempre um bom meio de comunicação também, para até você saber as lives que ele tem feito, muitas lives, uma por semana, né? Geralmente sim. Uma por semana, live do Palermo. É só escrever JC, né, que é de José Carlos, tá bom? JC Palermo, só isso. Vai lá no campo de busca, na lupinha, coloca lá JC Palermo, tudo junto, tá bom? Eu ia contar um caso aqui que eu lembro uma vez, você deve lembrar bem disso aí, uma vez eu estava aqui na universidade, dou aula aqui na engenharia, né? E aí me apareceu uma garota que queria falar comigo. A primeira ela me procurou na TV, porque ela assistiu o programa Fronteiras. E o pessoal, claro, não dá o contato, né? É complicado, se cada um que aparece dá o contato. Aí, não, mas eu preciso falar com ele. Aí aqui, a emissora falou assim, olha, ele dá aula na engenharia, vai no outro bloco, no bloco do outro lado da rua, vai lá, na sala dos professores. Aí ela foi lá, né? Na verdade, eu estava na sala da coordenação da engenharia na época, e aí ela me achou. Aí eu recebi a garota, poxa, eu não sou terapeuta, né? Eu entrevisto os terapeutas, deixar claro isso, porque de vez em quando alguém me pergunta ou me procura, né? Para eu fazer terapia, eu não faço terapia de nada, tá bom? Eu só apenas entrevisto
essas pessoas competentes que estão aqui comigo, né? Eu aprendo com eles, mas entre aprender e ser terapeuta tem uma distância enorme, eles têm experiência, né? Bom, ela queria falar comigo, eu falei, o que que você tem, né? Qual o problema? Recebi a garota na minha sala, aí ela começou a explicar que a vida dela só dava para trás, relacionamento amoroso, trabalho, né? Em casa, família. Eu sei que ela foi falando, eu nunca recebi uma energia negativa, eu nunca senti isso na minha vida, até hoje eu nunca senti um sono absurdo, me deu um sono absurdo que eu estava quase desmaiando, eu nunca tive isso assim, e foi me dando uma moleza, um sono, eu não estava nem conseguindo me concentrar mais, e ela contando, eu cheguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para o Palermo, foi aí que eu encaminhei, você deve lembrar dessa garota. Eu lembro. Falei, eu vou te encaminhar para o Palermo, você vai procurar, está aqui o contato, liga para ele, fala com ele, é no consultório dele, né? Tem um custozinho lá, mas vale a pena porque o seu problema, estou vendo que é grave, porque estava me afetando. Ela agradeceu tudo e procurou o Palermo mesmo, depois aí foi com ele. Quando ela foi embora, eu tinha ainda que ficar aqui até umas 10h30 da noite, porque eu estava no período de coordenação da engenharia aqui da Unisanta. Eu não conseguia ficar acordado. Eu simplesmente falei, olha, eu sinto muito, eu vou embora, eu não tenho como ficar, porque ela arrancou toda a minha energia e eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E aí foi com você. É que essa moça, ela estava magiada, assim como muitas pessoas quando chegam no consultório estão completamente magiados. E o que é estar magiado? Imagina uma caixa d'água. A caixa d'água ela tem uma entrada de 3/4, né? Agora, entrada. Sim, de água. De água. Agora, imagina que essa caixa d'água ela tenha vários canos. De saída. Vários ladrões, né? É assim que se chama, não é? Sei lá. Por mais que entre água, nunca vai encher a caixa. Nunca vai encher. Né? Então, eles não vão colocar os ladrão, por exemplo, logo depois na parte de baixo da caixa, porque senão realmente nunca vai ter água. Sim. Eles colocam o ladrão da metade para cima. Por quê? Então a pessoa ela tem a impressão de que ela está viva, ela tem a impressão de que ela está bem, só que na verdade ela está sendo drenada. E aí se você conversa com essa pessoa, sei lá, vai almoçar com essa pessoa, janta com essa pessoa, você pode até ter uma relação sexual com essa pessoa, não vai te acontecer nada. Agora, se você tentar ajudá-la, e foi esse o objetivo dela te procurar, porque ela queria a sua ajuda, automaticamente você ficou sendo drenado também. No momento em que ela me procurou, que a gente corrigiu aquele efeito drenagem nela, automaticamente foi corrigido em você também. Então, é muito grande o número de pessoas que chegam no consultório completamente, sabe, desvitalizado. Um caso de um paciente agora que eu atendi recentemente também, não conseguia sair de casa, não conseguia sair do quarto. Aliás, eu me tornei terapeuta há 30 anos atrás por conta disso, porque eu entrei nisso, né? Você me perguntou aonde se estuda isso. Isso são coisas que você vai buscando fora. Sabe, falando de intramarinos, muitas informações eu comecei a receber em 93, 94, 1994, 95, em universidades intramarinas. Bom, enfim, são várias as técnicas utilizadas. Hoje eu estou trazendo aqui terapia antimagia, mas você falou ainda há pouco da hipnose. Por exemplo, hipnose, há cerca de uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o tempo passa muito rápido, foi uma senhora ao consultório e ela estava muito triste, ela estava completamente desestruturada porque ela tinha um filho com 27 ou 28 anos que tinha desencarnado, né? E ela não conseguia dar suporte à sua própria vida. Sabe, a vida dela não tinha mais valor. Não superava a perda do filho, né? Não conseguia superar. E eu, de repente, nunca tinha feito isso, né, e desenvolvido esse trabalho. Eu perguntei, mas a senhora gostaria de ver o seu filho? Ela regalou 2 olhos desse tamanho, mas é claro. E naquele momento eu me dei conta do que eu havia falado, porque, sabe... Nem você sabia como fazer, né? Não tinha nexo dentro do trabalho que eu desenvolvia, né? E com a hipnose, eu a levei até o filho. Agora, muito recentemente... E ela conversou com o filho na hipnose? Conversou. Eu atendi uma moça, uma mulher que mora, inclusive, é moradora aqui de Santos, não é? E ela teve um caso semelhante, parecido, não é? Onde ela tinha um filho, esse filho usava drogas, ela o internou justamente porque não tinha como mais barrar aquilo,
não é? E o garoto internado, ele melhorou na clínica que ele foi viver, ele se transformou num auxiliar dos psiquiatras lá, um monitor, né? Ele atuava lá como um monitor para as pessoas que chegavam no mesmo estágio que ele chegou. Então esse garoto, ele estava bem, ele ia sair, acho que, vamos imaginar, no mês de março do ano passado, acho que foi isso. Só que uma semana antes de sair, ele teve um infarto, lá na clínica, Poxa. sabe? Um menino novo. E ele teve um segundo infarto, e no segundo ou terceiro infarto ele desencarnou, e essa mulher acabou. Esta mulher acabou. Ela se sentia extremamente culpada, né, por tê-lo colocado lá, por não ter dado a ele a oportunidade de sair, porque ela achava que e ela era culpada. Como ele pode ter morrido e eu com 60 anos de idade estar aqui agora, vivendo a minha vida plena, satisfeita? Eu também a levei, ela viu o filho, ele estava sorridente, ele estava trabalhando num hospital, porque existem hospitais na quarta dimensão, tanto na quarta infradimensão, sabe, extremamente densa, por exemplo, Santa Casa. Santa Casa, você conhece aquele prédio que você vê, mas abaixo da Santa Casa existem vários andares onde existem hospitais espirituais, onde são tratadas pessoas que estão extremamente magnetizadas, que não podem ser levadas para uma colônia Nosso Lar, por exemplo, ou uma outra colônia qualquer espiritual. Ali eles recebem um primeiro atendimento justamente para desmagnetizar, né? É um pronto-socorro. É um pronto-socorro. É um hospital, na verdade é um hospital, mas é um hospital onde se desmagnetiza as pessoas. Mas enfim, com a hipnose a gente consegue chegar a esse ponto, né? De romper a barreira quadridimensional e levar uma pessoa onde ela está. Porque não existe aqui e lá, é tudo uma coisa só, tudo é aqui. Entendi. Mas você acha que na hipnose a pessoa realmente está vendo o filho ou é a imaginação dela? Não, ela está vendo. Ela está vendo? Ela está vendo. Ela recebe informações. Ela conversou com o filho, sabe? Eu estou citando 2 casos, mas são muitos os casos. De 3 anos para cá, então, cada vez que chega alguém ao consultório com esse tipo de problema, a gente leva. Tem um outro caso de um rapaz que inclusive faz medicina. Mas você consegue 100% ou nem todo mundo você consegue essa hipnose? Nem todo mundo. Depende da sintonização, da sensibilidade da pessoa. Né? Você falou isso, agora eu lembrei desse caso. Um rapaz, que na época devia estar com 26, 27 anos, ele faz medicina, inclusive, ele faz medicina. E o avô dele, ele tinha uma ligação muito forte com o avô. Ele é daqui de Santos? Aqui de Santos. Ele tinha uma ligação muito forte com o avô. E o avô morava num bairro tradicional aqui de Santos. E um dia o avô velhinho estava lá, lavando a calçada com a vassoura, com uma mangueira, e de repente havia um garoto do lado, que é um drogado, que pediu dinheiro a ele, e ele não deu. Falou, não, não vou te dar dinheiro. Ele tirou uma arma, descarregou a arma no velhinho. O velhinho morreu ali na calçada, sabe? E esse rapaz, ele vivia num estado de desespero, porque a ligação com o avô era muito forte. Então, quando ele me falou isso, eu consegui levá-lo, e ele viu o avô. A mãe dele, que era filha, né, deste homem, desse senhor que foi baleado, ela não conseguiu. Por quê? Por causa do nível de consciência dela. Como é que eu vou explicar isso? Pessoas que estão extremamente humanizadas, ou seja, é vida terrena, vida material, não desconhecem completamente o espírito, não querem, até sabem da existência, mas não querem se conectar por uma série de motivos. Cria uma barreira. Cria uma barreira. Então, entendi. No caso, ela não conseguiu fazer a mesma Legal. coisa. Palermo, então vamos fazer um resumo. Que tipo de problemas as pessoas podem te procurar para fazer esse pool de terapias? Problemas espirituais, ataques espirituais. Basicamente, com terapia anti-magia, as pessoas vão me procurar porque elas estão em depressão. Mas emocional também, porque emocional nem sempre é espiritual. Não, sempre é espiritual. Você é um emocional espírito. é sempre espiritual? Até uma dor no joelho é espiritual. Tudo é espiritual. Porque tudo advém do espírito. Se não houvesse um espírito, o seu corpo não se movimentaria. Se não houvesse um espírito, uma inteligência, um condutor inteligente, esse corpo não serviria para nada. Mas eu te perguntei sobre dor física, você falou que nem sempre. A dor física pode ser... Não, mas não se trata a dor física, mas a dor física ela tem origem no espírito, sempre. Sabe, uma gastrite tem origem no espírito, muita raiva, muito ódio. Então a pessoa chegou com uma úlcera, eu consigo resolver com a terapia anti-magia? É claro que não.
porque ela vai ter que passar por uma cirurgia, ela vai ter que fazer um tratamento médico, ela vai ter que tomar medicamentos adequados, sabe, para conter aquilo. O que a terapia antimagia vai fazer é modificar o curso interno daquela pessoa para ela parar, sabe, o dedo bateu, então está tomando remédio, então para de bater. O que a terapia antimagia faz, no caso de efeito físico, é isso. Vai alterar a rotina interna, a forma que aquela pessoa vem vivendo. E o que você mais recebe? A pessoa que vai lá mais... Pessoas em pânico, depressão, ansiedade, fóbicos, quadros fóbicos. O pessoal, eu não consigo entrar no elevador. Tem um caso que eu cito, inclusive, em todos os cursos, que é uma senhorinha, ela chegou no consultório e ela não tinha ideia do que era o consultório. Ela não tinha ideia. Ela me via nas lives no YouTube, no Instagram, e ela foi me procurar porque ela não conseguia andar de elevador. E ela morava... No andar alto. Quarto andar. Ela morava no quarto andar, e cada vez que ela tinha que subir, descer, ela tinha que descer e subir pela escada, porque ela não conseguia entrar no elevador de maneira nenhuma. E ela disse, olha, eu só consigo fazer, na verdade, um atendimento, porque eu não tenho capacidade financeira para fazer um tratamento. Então, sabe, aquilo já me deu desespero logo de cara, porque o que eu vou fazer com esta mulher em um atendimento? Se ela estiver ouvindo, provavelmente vai estar ouvindo, que eu acho que ela segue o seu programa, ela vai lembrar, e é dela que eu estou falando mesmo. Então nós fiz tudo o que eu poderia ter feito e realmente não reverteu absolutamente nada, nada. Ela estava saindo do consultório exatamente da forma como entrou. Só que na hora de levar o paciente até a porta, você sabe que eu sempre levo, né? Sim. São 9 metros, o consultório, a sala é muito grande. No meio do caminho, eu tive um impulso, eu peguei aquela senhorinha pelos ombros, sabe, segurei ela pelos ombros e olhei nos olhos dela e disse, olha para mim aqui, fica olhando aqui, porque agora você vai andar de elevador, sabe? Isso é hipnose, a hipnose não verbal, né? A hipnose não verbal. Ela ficou tão impressionada com aquilo, ela falou, caramba, eu não sei o que você fez comigo, eu estou com vontade de andar do elevador. E ela, durante muito tempo, ela me mandava mensagens. Poxa vida, seu Palermo, eu sou muito grata, porque eu subo e desço, pareço até uma criança andando de elevador. Que bom. Né? É isso aí. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, a última vez que eu vou dar o contato do José Carlos Palermo, matando as saudades dele aqui, né, desde os primórdios do Fronteiras da Ciência. Então, quem quiser uma consulta com ele, experimenta. Eu dei um testemunho aqui no segundo bloco, que eu lembro que quando eu ia lá, mesmo sem ter nada, mas ele falou sempre tem, né? Eu saía leve, eu não podia nem trabalhar depois porque dava uma leveza tão grande, né? Aliás, está na hora de voltar, né? Está na hora de voltar, né? Vamos marcar isso aí. Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui o WhatsApp, anota aí. Vamos lá, 13 99 116 0195. Vou repetir, 13, para você anotar, 99 116 0195. Pode acompanhar as lives dele ou o que ele posta no Instagram, basta escrever na lupinha, né, no campo de pesquisa, JC, José Carlos, né, JC Palermo, tudo junto, tá bom? JC Palermo. Palermo, quero te agradecer aí o seu retorno aqui ao Fronteiras, é muito bom, Sou eu que agradeço. Estou me sentindo de novo jovenzinho quando a gente começou, que eu considero você um grande parceiro aí. Faz tempo, né? Aprendi muito contigo e fui muitas vezes lá no seu o corpo consultório. Pesa, mas a alma é leve, né? Eu lembro que cada vez que eu saía do consultório sempre tinha alguém esperando, né? Porque o seu consultório é assim, um entra, outro sai, né? Aquela entra e sai, cada uma hora, mas sempre tem gente. E quando eu saí, alguém falou, ah, você é do Fronteira, você está aqui? Eu falei, sim, o Palermo me ajuda muito. As pessoas, elas acham que a gente não tem problema. Não tem problema nem. Eu lembro de uma vez que eu fui, eu não sei que problema que eu tive, que um médico ele pediu uma série de exames de sangue. E aí eu fui fazer os exames de sangue. Não é? Quando eu cheguei no laboratório, tinha uma senhora que falou, mas o senhor aqui? Ué, sou humano, né? Eu sou humano. As pessoas, elas criam uma imagem da gente que não corresponde à realidade. É né? verdade. Legal, Palermo, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Deixa eu só falar que o próximo programa, o tema será trauma, reencarnação e superação. Notou? Trauma, reencarnação e superação. E o convidado é o Dr. Flávio Braun Fiorda, ele que é médico psiquiatra,
presidente da AME Santos, também colaborador do Centro Espírita José Monteiro de Barros e muito mais. O currículo dele vai embora. Palermo, obrigadão mais uma vez, meu querido. Obrigado aí. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que você volte em breve aqui no Fronteiras, Logo. Tá bom? Vamos falar sobre hipnose. Isso. Ah, legal. Hipnose. Você vai me hipnotizar aqui diante da câmera, tá bom? Ok. Gente, muito obrigado pelo carinho, paz, saúde e prosperidade.